mais uma vez para gravar o terceiro episódio dessa temporada maravilhosa. Mas, gente, cadê a Esther? Não entrou ainda? Será que a Esther não vem? Ah, que pena! A Esther não vai poder estar conosco hoje e nem na próxima semana, por motivos particulares, mas eu tenho certeza que ela vai nos assistir e depois ela vai comentar. Então, vamos caprichar. Como diz a minha amiga Esther, nós temos aqui figurinhas carimbadas. Nadma, você já é da casa, né, Nadma? Já estou aqui. Nadma Plena. já é da... Hã? Já estou aqui plena. Exatamente. Você está em São Paulo, Nadma? Que eu sei que você está uma vovozinha recente, vovó fresca. Parabéns! Estou aqui em São Paulo, cuidando do novo netinho. Ele está com 15 dias hoje. Oh, que bênção! Os netos são bênçãos dobradas. Sim. Parabéns, viu? Michele, que é palestrante, professora, escritora, também acho que já é figurinha carimbada aqui, né, Michele? Já passei por aqui. Que honra estar aqui mais uma vez. Que legal. Mas tem gente nova aqui. Suzy Laire, também escritora, professora de língua portuguesa, palestrante também, né, Suzy? De tudo um pouco. De tudo um Deus mandar, pouco, a gente mãe de faz. 2 meninos. Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada, que honra poder dividir o pão hoje com vocês. Que legal. E aproveita, então, Suzy, já ora para a gente, por favor. Claro, vamos conversar com Deus. Querido Senhor, muito obrigada pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Imploramos agora a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos deixar o eu de lado e que Sua voz seja ouvida. Por favor, Senhor, fica também, eu te peço, com todos aqueles que vão estudar as Tuas palavras, que eles possam sentir a presença desse mesmo Espírito, habitando e traduzindo no coração deles as palavras que precisam. Dai paz e segurança a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Eterno. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. É engraçado, né? Vocês já comentaram anteriormente, né, Nadma, gravando, quando se fala em Apocalipse, as pessoas pensam que tragédia, pragas, destruição, monstros marinhos, não é? Mas se nós analisarmos a origem da palavra, né, a palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. Deus não deixou nada oculto, principalmente se for algo muito importante. E o Apocalipse, então, é uma revelação do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que irá acontecer. E que o que vai acontecer algo tão importante que ele tem consequências para a nossa vida eterna. Olha que interessante, acho que a Michele também tem filhos pequenos, a Suzy eu sei que tem. Quando os meus meninos eram pequenos, nós aqui em casa começávamos a ensinar o Pai Nosso. Então, sempre na hora de dormir, a gente se ajoelhava e fazia o Pai Nosso. Então, 1 dia, 2, 3, daqui a pouquinho eles já estavam com o Pai Nosso decorado. Já sabiam orar o Pai Nosso de cor antes dos 2 anos, tranquilamente. Era o nosso Shema. O Shema era usado pelo povo de Israel. Era como se fosse, eu fiquei imaginando assim, um grito de guerra, o Shema. Era a identidade daquele povo. No tempo do povo de Israel, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses daqueles povos. Então, o povo de Deus tinha o Shema, que era Deuteronômio 6:4. Eu vou ler, diz assim, olha, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Shema era a identidade daquele povo, dizendo que eles não adoravam outros deuses ou vários deuses. Eles adoravam um único Deus. E nós, hoje, como povo de Deus, não somos diferentes. Nós também temos uma identidade profética. Está lá em Apocalipse 14:6. Eu vou ler para vocês. Diz assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. No Apocalipse, quando você ouve falar em anjo, o anjo é um mensageiro, ele tem uma mensagem. E se ele está voando, quer dizer que a mensagem é urgente, ó.
tem que ter Tem pressa. pressa. Agora, Michele, vou começar aqui com você, Michele. Oi. Michele, conta aí pra gente. Lendo o livro do Apocalipse, realmente a revelação de Deus dá para a gente ter esperança no futuro? Oh, que pergunta importante, né? Quando nós pensamos, e estava falando aí do Shema e desse hábito, né, da espiritualidade, e a gente vê, assim, as pessoas com tanto medo, né, Apocalipse, até quando a gente pensa nos filmes que retratam o Apocalipse, sempre é uma coisa, assim, que dá todo aquele medo, aquele pavor. Não é fácil a gente entender e visualizar essa experiência, Apocalipse 14 e toda a revelação divina como algo que pode trazer esperança. Qual é o grande gatilho, a grande base para a gente ter um olhar para o livro de Apocalipse com esperança? É sobre o que trata o livro de Apocalipse, porque Apocalipse é a revelação de quem? É a revelação de Cristo, né? Então, Apocalipse, ele traz como tudo sobre Jesus, traz como centro da discussão de Apocalipse Cristo. Então, quando eu entendo Cristo através da sua graça, da sua misericórdia, quando eu entendo que o sacrifício de Cristo foi o que me redimiu, né? Eu vou poder enxergar o Apocalipse com esperança. Agora, imagina, eu amo o texto, sabe um texto que eu gosto muito? A lição não trouxe, mas eu fiz o meu próprio link, né, que a gente vai trazendo nossas inferências de experiência para a lição, eu gosto muito que seja assim. Jeremias 29, o Senhor diz assim, e busquem que vocês vão me encontrar, né? Peçam que, né? E aí ele diz assim, eu me farei ser encontrado por vocês. Ele diz, eu não vou ser um Deus mau que vou ficar brincando de esconde-esconde. Eu quero que vocês me encontrem, eu me farei ser encontrado. E Apocalipse é Deus se revelando e dizendo, eu tô aqui, eu quero que você me encontre e me perceba. Então, eu fico imaginando, por exemplo, né, se Cristo é o centro do Apocalipse, o que tem através de Cristo? A gente tem a graça, a gente tem o perdão, a gente tem o recomeço, a gente tem a misericórdia, a esperança, né? A libertação, porque eu acredito que isso é uma das grandes também expressões que a gente encontra em Apocalipse, que há uma libertação. Então, Apocalipse que é a revelação de Jesus Cristo e mostra o que há de acontecer. E aí eu gostei muito porque ali em Apocalipse, no capítulo 1, ele já começa dizendo assim, feliz é aquele que ouve a profecia. Ou seja, não é para ter medo, é para ser feliz a partir dessa profecia que eu conheço. Agora, como? Como a gente pode desenvolver isso? Apocalipse, como a Ivete comentou, existe uma urgência, uma mensagem urgente, né? A proclamação dele é retratada por um anjo, né? E ele vai e voa rapidamente, ele quer revelar o evangelho. E aí vem essa outra questão. Então, Apocalipse em si é o livro da esperança, porque está falando, o centro de Apocalipse é Cristo, o Cristo que nos gera a esperança, o Cristo que nos redime do pecado, que nos liberta, que nos redime, que nos dá o recomeço. E Cristo é o que liga o evangelho existe em função de Cristo, né? Muito Então, bem, Michele. Eu gostei dessa parte que você falou aí, porque nós somos libertos do pecado, né? Através deste Cristo. Agora, você mencionou aí, Michele, evangelho eterno. O que seria esse evangelho eterno? É alguma coisa nova que está surgindo agora no livro do Apocalipse? Bom, a palavra evangelho, a gente sabe que são as boas notícias, as boas novas, né? Isso que é evangelho. Agora, o evangelho eterno, ele é exatamente essa boa nova que é para a eternidade. É a boa nova que liga o passado, o presente e o futuro, né? Então, existe uma profundidade nesse evangelho. E é através desse evangelho que nós somos salvos. E é isso que faz sentido Apocalipse trazer a expressão do evangelho eterno, porque é através desse evangelho que nós temos a salvação, a revelação, a redenção, o perdão, né? Então, o evangelho, ele é a notícia da morte de Cristo, ele também traz a notícia da ressurreição de Cristo, e ele traz a notícia da segunda vinda de Cristo. Então, através do evangelho que eu posso nutrir essa esperança. Porque é esse evangelho que me diz assim, teus pecados do passado estão perdoados. Então, existe a ligação com o meu passado. O teu passado está zerado. Esse evangelho que diz,
eu vou te dar poder, você vai receber poder através da ação do Espírito Santo para viver nesse mundo, para o presente, para hoje. E é esse mesmo evangelho que diz: o teu futuro está garantido, a nova terra, estou fazendo moradas, eu voltarei para te buscar. Então, todos os evangelhos fazem sentido em Apocalipse, e o evangelho eterno é essa certeza de que esse evangelho não é só para essa terra, né, que ele é para a eternidade. A graça, ela não pode ser comprada, isso que é de graça, porque esse evangelho, essa boa notícia está disponível a todos nós de uma forma gratuita. E eu gosto muito daquela expressão que já é bem conhecida de nós, que é grátis, né? É gratuito, é de graça, mas não é barato. Foi pago com alto preço, né? E aí isso me faz entender que se ela é de tão alto preço, eu não tenho condições de comprar. Ela não é comprada, ela não é conquistada. Eu só tenho que receber essa graça. Só tenho que aceitar essa graça. Não existe mérito em mim para eu receber essa graça. Existe mérito em Cristo. É através do mérito de Cristo, né? Da entrega dele, desse evangelho que se fez real para nós, é que isso pode ser realmente verdade na nossa vida. Eu gosto muito também de pensar assim que o agir de Deus é invisível. A maioria das coisas lindas que Deus faz em nossas vidas não são visíveis, né? Como se Deus ele age no invisível. Mas se há uma forma dele se tornar visível, foi através de Cristo. Cristo foi a revelação visível do agir de Deus. Um Deus que age no secreto, um Deus que age no tempo, que age de forma sobrenatural. Ele trouxe encarnado a revelação de Cristo para nos gerar essa esperança e essa certeza de que o evangelho é eterno e é para todo aquele que quiser, todo aquele que buscar, porque Deus ele está disponível e se revela a nós a todo tempo. Muito bem, é isso mesmo. É aquela expressão, né, Michele? Foi pela graça, mas não é de graça, né? Nós temos que tomar uma posição, nós temos que fazer uma escolha, porque essa escolha pode ser eterna. Agora, esse evangelho, então, Michele, pelo que você me deixou claro aí, ele sempre existiu, não é? Sim, por isso que ele se chama de eterno, né? Porque mesmo antes de Cristo, esse evangelho já existia, e é uma coisa assim, muito complexo para uma mente humana querer compreender, contabilizar, provar cientificamente, mas Deus sempre existiu, e com ele, né, sempre existiu a esperança, mesmo antes de entrar o pecado, já existia, né, a oportunidade da salvação, mesmo antes do pecado existir. E esse evangelho é eterno porque ele sempre existiu, né? Esse Cristo, essa promessa, essa vida eterna, ela sempre existiu e será para sempre. É isso mesmo, amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Ô, Nádia, você está quietinha aí, mas eu vou mexer com você, porque eu lembrei muito de você estudando esse conteúdo aqui que nós estamos vendo sobre as 3 mensagens angélicas. Eu li as 3 mensagens angélicas e pensava, é uma história de amor. Não tem como fugir disso, né, Nádima? Não tem. Não tem mesmo, porque é uma história tremenda e eu fico imaginando, porque assim, eu tenho a minha linha de tempo. O dia que eu nasci, inclusive eu nasci numa sexta-feira 13, tá, gente? Nasci e daí eu tenho a minha sequência. Eu posso acompanhar a sequência da linha de tempo dos meus pais, até dos meus avós, que eu acompanhei. Já tataravó e etc. lá para trás, eu já não convivi, não sei, tá? E daí fica difícil para nós, né, Michele, entender essa coisa do eterno. Quando que começou essa graça, né? Porque como nós somos finitos, vamos dizer assim, nós temos o começo, meio e fim. Para Deus não tem isso. E o legal disso, que é apaixonante, é que é um mix de amor tão grande, e que começou lá onde nem tinha começo. Quando Deus, conversando com Jesus e o Espírito Santo, eles idealizaram o que existe hoje. Um céu cheio de anjos, planetas, eles foram idealizando e idealizaram também o planeta Terra. Podemos chamar até de um projeto, né, Nádima? E nessa idealização, um eles falaram, a gente não quer robô, a gente quer pessoas pensantes, nós queremos pessoas que possam nos enxergar como nós somos e vão nos amar pelo que nós somos.
E nós vamos amá-los também, mesmo que eles não sejam assim tão bonzinhos como nós somos hoje, né? Ok, mas a ideia é essa. Então, quando eu paro para falar de uma história de graça, e é de graça mesmo, eu sei que a professora está aí, né? Não vamos pôr o DI, mas é o de graça. É como aquela famosa passagem que eu recebo de graça e eu pego. Eu posso usar essa passagem, mas eu vou ter que ir até o aeroporto e eu vou voar, entendeu? Deus dá de graça isso para nós. Mas é um de graça tão cheio de amor, e eu fiz um post-it giga. Olha aqui, conseguem ver? São Amor. 5 itens do amor de Deus que são incríveis. Todos eles começam com um I. Olha só. Então, esse amor, ele veio o nosso pacote de amor é um amor ilimitado. Anota aí. Estou anotando. Insondável, incompreensível, imortal e infinito. Tudo isso junto, porque essa é a história do amor de Deus por nós. Lá, antes da gente existir, já existia um plano. Caso eles se afastem de nós, caso eles pequem, nós temos a providência. Isso é esse tipo de amor. Incompreensível, mas é um amor, eu vou colocar o sexto, irresistível para nós. É um amor irresistível, porque nós precisamos desse amor para sobreviver. Nós vamos entender que lá, antes da nossa linha do tempo, já existia um plano. Eu quero estar perto de vocês. Eu vou fazer de tudo para vocês não ficarem nas garras do mal. E vai ser esse mix de amor. Ô, Nádia, Então, olha, você falando desses is aí, nossa, gente, olha, vale a pena até repetir, hein? Infinito, insondável, incompreensível, imortal e infinito, irresistível. Olha que fantástico. Todos esses is aí, essas formas do amor de Deus por nós, é que nos dá esperança para o futuro, não é, Nádima? Sim, sim. Porque é isso que vai aquecer o nosso coração, porque senão a vontade era chega, não dá mais para sobreviver. Quando você vê as notícias, quando você vê o mal crescendo, você fala, não quero. Só que Deus fala assim, não, mas eu te quero pertinho de mim, e eu te livro de todas essas questões. Então, no mundo a gente sabe, vamos ter aflições, mas Deus fala assim, tem de bom ânimo, tenha coragem para você se apegar a esses is do amor que eu tenho para vocês. É verdade. Quando a gente descobre isso, quando a gente estuda o Apocalipse, percebe tanto amor, tanto cuidado com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro. O que eu tenho vontade de fazer com tudo isso, Nádima? Agora vem uma questão importante. Quando Jesus morreu, por mim, ele abriu um leque de oportunidades. E ele meio que falou assim, vamos entender, eu traduzindo aqui, né? Quer fazer parte desse plano, desse processo, de ajudar mais pessoas a me conhecerem? Seja um pequeno Cristo, onde você estiver, e as pessoas vão olhar você e vão me ver. Então, essa é a forma que nós temos hoje, de sermos pequenos Cristos em nossa família, onde trabalhamos, como nós vivemos, transformados, mas assim, querendo puxar mais alguém para perto de Jesus, assim como Deus faz. Ele quer todos nós pertinho e nós também vamos querer mais pessoas pertinho. Então, eu fui criada, tá? Nasci lá no dia 13, lembram, né? Eu fui criada porque eu tenho uma missão. E quando eu tenho esse foco, essa missão, essa vontade, eu tenho vontade de viver. Eu tenho essa esperança. E é isso que realmente faz toda a diferença. Sabe? Quando eu ajudo alguém, a minha vida é em função da vida do outro, não de fofoquinhas, tá, gente? Mas é de real, de ajuda mesmo, de ver as necessidades e de abraçar. É isso que faz toda a diferença. Ou Nádima, seja, quando você fala... Oi, pode falar, Michele. Eu só ia comentar, ou seja, tem um propósito para essa vida, né? E quem encontra um propósito, um sentido, um significado, vive uma vida que vale a pena, consegue olhar para trás e dizer, valeu a pena.
né? Como é frustrante e triste ou encerrar um ciclo ou estar ali acamada e pensar o que eu fiz da minha vida, né? Qual o sentido que eu dei para tudo isso? Qual o E aí, legado que eu deixei, qual né? legado eu deixei, né? O que vão falar de mim quando eu não existir mais? Isso faz a gente perceber que a gente tem que uma vida com propósito é uma vida que vale a pena de ser vivida. Exatamente. A gente falou tanto disso, né, Nadima, na edição passada, né? A gente falou tanto de legado, de propósito, não é? Voltamos a falar novamente. Eu me lembrei, Nadima, quando você falava aí da missão, eu me lembrei daquela viuvinha que coloca 2 moedinhas lá no cestinho de oferta. Ela tinha uma missão. Ela deu tudo que ela tinha porque ela lutava por uma causa. Ela não estava ali à toa, ela tinha um propósito, ela sabia em quem ela confiava. Então, sempre que me vem à mente missão, eu me lembro dela. É o desprendimento, porque nós somos egoístas, né? Eu falo que a gente parece aquele passarinho quero-quero. Tudo que eu puder, quanto mais espertão eu for, melhor ainda, né? Eu vou pegando mais e mais. O plano de Deus não é esse. Eu preciso ser o espertão para ajudar o outro, ficar feliz quando o outro está feliz, ver a real necessidade do outro. Você fala, mas daí eu não vou ter nada? Vai ter, Deus vai te dar muita coisa. E você só vai multiplicando para abençoar pessoas. É o buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? É muito interessante a gente pensar que quando você pensa no outro, Deus já está pensando em você. Então, se ele pensa na gente, tudo bem, tudo bem. Talvez não seja no nosso tempo, mas é no tempo dele que é perfeito. Ô, Suzy, aproveitando que você está aí comentando, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando esteve na Terra, comissionou 12 homens, que são seus discípulos, para levar o evangelho. Por isso que a Michelle falou que ele é eterno. Ele começou, ele continua, e ele continua e continua, né? E nós, como povo de Deus, nós também temos essa missão, esse movimento missionário aí. Qual é o nosso movimento? Traz isso assim para os nossos dias. Como a gente pode trabalhar isso na prática, Suzy? Então, como vocês sabem, né, a Ivete comentou, eu sou escritora. Eu sou escritora de ficção bíblica. E tem uma ficção bíblica que eu gosto muito, que foi lançada pela CPB, chamada Um Livro Amargo. Aquele livro amargo, não sei se vocês já leram, Eu já mas eu li. gosto muito. E fala justamente desse período dessa missão. E o livro amargo nada mais é que a própria Bíblia. Então eu levei um susto quando você se depara com este termo, né? Mas se você olhar, realmente essa missão ela veio desde lá de trás. Aqui pelo nosso guia de estudo, né, pela lição da Escola Sabatina, a gente vê que teve um movimento missionário que ele começou oficialmente, vamos pôr assim, em 1874. Tinha um senhor chamado John Andrew, e ele foi considerado o homem mais capaz de nossas fileiras. É como se ele tivesse escolhido o soldado, tá? Gente, gosto de fazer muito link com filmes, com livros, né? Aquele Até o Último Homem, que eu gosto muito bastante. É como se tivessem escolhido aquele soldado, Desmond, sabe? Que vai ficar ali e vai à frente. E ele realmente era muito capaz. Muito capaz. Andrews falava 7 línguas, né? E ele tinha de cor o Novo Testamento e muitas partes do Antigo Testamento. Só que ele foi mandado para terras onde haviam poucas pessoas que conheciam o Evangelho. Por que mandar o maior e melhor soldado para essas terras? Né? Então, assim, essa questão do campo missionário é justamente porque não havia essas pessoas. Era hora de trazer essas pessoas até Cristo. E eu não sei vocês, mas quando a gente está apaixonado muito por alguma coisa, eu tenho um filho de 8 anos e ele quis fazer robótica esse ano. A escola ofereceu e financeiramente não estava nos nossos planos. Mas ele, gente, ele falava quase todos os dias dos benefícios da robótica, o que ele ia aprender, o que ele ia fazer, e que tinha Lego, porque ele é apaixonado por Lego. E tinha Lego, e tinha Jesus. Olha, eu posso fazer para vocês uma palestra sobre os benefícios da robótica para uma criança de 8 anos, porque ele fez para mim quase uma semana. Em resumo, ele está fazendo robótica. Enfim, Andrews, eu acredito que ele tinha essa paixão dentro dele, essa chama. Então, isso ele foi saindo inflamando todo mundo.
todo mundo. Ele cumpriu a parte das 3 mensagens angélicas, sabe? Ele foi o anjinho ali mesmo. Porque, assim, eu acredito que existem anjos, que eles fazem tudo, mas o Senhor, ele comissiona a gente a fazer essa ação. Tem um verso muito legal em Atos 1:8 que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas. Aí ele faz o exemplo, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ele estava falando sobre justamente isso, o evangelho ser pregado a todo mundo. Então, quando você é apaixonado, você vai falar daquilo. Esse é o nosso maior movimento missionário. Ele pode ter começado lá atrás, Andrews pode ter dado pontapé, você tem outros pioneiros também que ajudaram muito, você tem Ellen White, Thiago White, Will Smith. Se for falar, a gente vai tecer uma rede enorme, que não é o caso. Mas que a questão de levar o evangelho a todo mundo, em minha geração, é minha missão. Se começar em mim e se eu contagiar os outros, fica tudo mais simples, né? Suzy, você me fez lembrar de quando eu fiz missão no Amazonas. Quando eu queria ir para o Amazonas, a primeira pessoa que chamei para ir comigo foi meu filho, porque ele era estudante de odontologia na época. Falou: mãe, você tá doida? Que é isso? Dormir em rede, lá tem um monte de bicho, lá faz um calor, vou nada. E aí eu acabei indo com meu esposo. Mas dormiu em quando a gente rede? voltou... Você dormiu em rede? Claro, a gente dorme em rede. Espantou os bichos? Tranquilo, tiramos de letra. Aí, quando nós voltamos da missão, nós contagiamos tanto ele falando de missão, e no ano seguinte ia ter missão novamente. Eu não podia ir, eu estava doente, estava em tratamento, e ele disse assim para mim um dia: mãe, eu vou para a missão. Aí eu: como assim você vai para a missão? Sozinho? Eu não vou, papai não vai e tal. Ele: não, eu vou para a missão, eu decidi, eu quero fazer missão. Eu: não, filho, peraí, não é assim não. Lá você tem que tomar banho de boca fechada, né? A mãe, né? Apareceu a mãe. Olha, você não pode fazer xixi no rio, tem um bichinho que entra lá na uretra, é tudo complicado. Mãe, eu vou para a missão. E ele fez missão lá, foi maravilhoso. Então, foi assim, resultado do quê? Quem conhece o Júlio sabe, ele jamais iria para a missão, ele é todo, né, arrumadinho, todo engomadinho, todo cheirosinho, e de repente estava lá no meio dos bichos, lá dos pernilongos, estava no calor lá, de chapéuzão na cabeça, fazendo missão, porque foi contagiado. Nós temos aqui uma missão, que é levar o evangelho também, assim como os discípulos. Mas é urgente essa missão, né, Suzy? Porque o que vai acontecer muito breve? Jesus está voltando. Demais. Olha, aí, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, né, é pensar que, assim, ó, a missão tem o evangelho eterno, ele tem que ser pregado até os confins. E é aquilo que a gente está falando da questão da paixão. A paixão pelo povo adventista é tão grande que nós já chegamos, presta sua atenção, são 235 países reconhecidos pela ONU, pelas Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. Nós já entramos em 210. Só faltam 25. Essa paixão começou lá atrás. E tem que dar sendo continuidade agora. Quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, eu tinha uma coisa no meu coração. A Ivete vai entender agora, para fechar aqui o assunto. É assim, eu amo trabalhar com adolescentes, mas eu tenho 2 filhos pequenos, então a minha atenção teve que ser voltada para outra coisa. E eu queria que os adolescentes conhecessem a Bíblia de uma maneira atrativa. E foi quando eu criei o Purim, que foi o primeiro livro. Porque eu queria que ele chegasse onde eu não chego, que ele falasse onde eu não falo. Esse foi o meio que eu encontrei. Eu falo para os meus alunos que cada um tem um jeito de estudar. Uns são prestando atenção na aula, outros são anotando, outros são revisando. E eu acredito que isso também vai para a questão da evangelização. Cada um tem seu jeito de evangelizar. Não quer dizer que porque eu escrevo eu não posso entregar um folheto, eu não posso fazer o bem ao próximo, eu não posso dar ofertas para levar as pessoas, para que os outros 25 países sejam logo, né, tomados por isso. Mas isso quer dizer que eu achei um meio. E eu acho que o nosso maior desafio é esse. É entender que tem uma coisa que fala aqui na lição que eu também achei o máximo. Somos mais que um corpo.
Nós somos a alma, nós somos nós somos as meninas de Deus, sabe? E se ele consegue pregar o amor dele através da natureza, quanto mais ele não pode fazer se nós entregarmos o nosso corpo para ele. Se nós conseguirmos usar os nossos dons e talentos para pregar esse evangelho e levar adiante, né? E fechando isso que eu estou falando, tem um trecho aqui que eu achei tremendo e me lembrou o hino 224, Vamos Dar a Mensagem ao Mundo, que é um dos hinos que era favorito da minha mãe, e sempre que eu canto choro rios. Enfim, diz o seguinte: o que é o ser humano em comparação com o infinito que o cerca? Viver apenas para si mesmo, quando há tanto ao nosso redor e além de nós, é como ficar trancado a vida toda em confinamento, em meio a uma grande cidade, e você sente vibrando além das paredes. Poderia haver uma razão mais completa, grandiosa, gloriosa e significativa para viver do que proclamar a promessa da vida eterna em Jesus Cristo? E aí ele faz um alerta no final, né? E se nós nos acomodarmos, o Senhor vai levantar outros soldados, né? Se nós não aceitarmos a missão, o Senhor vai chamar outros. Mas como ele já disse para Esther, né? O livramento pode chegar na tua casa, para você. O Senhor vai livrar o povo do outro jeito, mas e no futuro? Que livramento você terá? Gente, mas olha, é realmente isso que a Suzy estava comentando aí, né? A missão é nossa, de levar este evangelho agora. Nós somos os discípulos que Jesus está colocando aqui neste mundo para dizermos assim, olha, eu vou voltar. Jesus vai voltar e ele vai te buscar. Eu queria ler um trechinho aqui só para a gente encerrar, que diz assim, olha, Jesus deseja que nos cheguemos a ele como estamos, pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandades e pecaminosidade, e arrependidos, lançar-nos a seus pés. Ele se alegra ao envolver-nos em seus braços de amor, curar nossas feridas e purificar-nos de toda impureza. Ele está de braços abertos para nos envolver em seu amor, nos perdoar, nos capacitar e nos enviar nestes últimos dias como suas poderosas testemunhas para testificar da glória de sua graça. É esse o nosso desejo também, não é? É esse o nosso desejo também, sermos essas testemunhas aqui de Jesus. Que bom estar aqui, que bom foi o nosso bate-papo. Com certeza aprendemos muito com esses ensinamentos, falando aí do Evangelho eterno. E agora nós vamos encerrar. Eu vou pedir, a Suzy não voltou, eu acho que deve ter dado um probleminha lá na transmissão dela, mas eu vou pedir para a Michele para fazer a oração para encerrar para nós. Por favor, Michele. Muito bom esse momento que nós passamos entendendo, né, e retomando conceitos que nós já temos, mas que precisa estar vivo em nós. Estamos aí na finaleira deste mundo, que as nossas bases estejam bem firmadas para viver esses últimos momentos. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra hoje encontrou morada em nosso coração. Louvamos o teu nome porque estamos entendendo que existe um evangelho eterno, Pai, uma mensagem que vem direto do teu trono de graça, que alcança morada em nós, que nos enche de esperança. E é essa mensagem do evangelho eterno, Pai, que nós precisamos gritar a este mundo sedento, Pai, um mundo cansado, adoecido, Senhor. Pedimos agora que, como teus filhos, tuas filhas, nos dê a oportunidade de seguir, Senhor, pregando o evangelho eterno, pregando com as nossas vidas, com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas e, se necessário for, através das nossas palavras. Senhor, ainda existe uma parte, uma fatia, Senhor, deste mundo que não te conhece. Nós entendemos, Senhor, que somos corresponsáveis para que esse evangelho chegue até essas pessoas. Nós queremos, Senhor, viver a eternidade, estar muito perto de Ti e muito em breve. Para isso, Senhor, nos fortaleça. Redima-nos, Pai, do pecado, de tudo aquilo que nos prende e nos dê a liberdade de viver um evangelho, Senhor, real, rico, uma experiência verdadeira contigo, para que outras pessoas também experimentem quem Tu és e a salvação que Tu tens disponível a todos nós. Amém. Obrigado mais uma vez por esta lição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Beijo. Esta terra é passageira, a vida